Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na quarta e última parte do livro, no livro quarto desta obra, que trata das esperanças e consolações. Ele é composto de 2 capítulos, e nós estamos no primeiro capítulo, que trata das penas e gozos terrenos, aqui da materialidade. Penas e gozos terrenos. E Kardec pergunta aos espíritos superiores no item que trata da felicidade e da infelicidade relativas. Questão 924, pergunta Kardec aos espíritos superiores. Há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. O homem é o espírito encarnado. Há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar desses males que independem da sua maneira de agir? Há uma forma de se preservar desses males? Pergunta Kardec. Resposta dos espíritos superiores: o homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, sem reclamar, se quer progredir. Por quê? Porque se Deus está enviando aquela prova, é porque ela é importante para a sua jornada aqui na Terra. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obter esse futuro melhor. Então, quando nós não nos revoltamos, quando não buscamos retaliar, vou dizer assim, reagir, não é? Reagir no sentido de agir igual ao outro. O outro agiu, nós reagimos. Não é? Olho por olho, dente por dente, é bem um exemplo de reação. O outro agiu e nós agimos. Ele fez o mal, mas eu não vou reagir com o mal, eu vou agir com o bem, porque é isto que me convém, é para isso que eu estou aqui, para entender. Isso exige muita resignação. Resignação é a aceitação do sentimento. Obediência é a aceitação da razão. Né? Então, vejamos. O homem deve resignar-se, dizem os espíritos superiores, a sofrer esses males sem murmurar, se quer progredir. Hoje nós estamos já num século que podemos mais conscientemente, entendendo o que implica esse progresso, escolhermos sim, eu sei, vai ser difícil, mas eu quero progredir. Entretanto, dizem os espíritos superiores, sempre encontra consolação na própria consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo, esse futuro melhor. Questão 925, pergunta Kardec: por que Deus favorece com os dons da fortuna a certos homens que não parecem tê-lo merecido, ou tê-los, os dons da fortuna, não é? Terem merecido esses dons? Por quê? Porque Deus favorece com os dons da fortuna certas pessoas que não fazem por merecer isto. Resposta: é um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas sabei-o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. A riqueza é
quase sempre, não é às vezes, quase sempre, uma prova mais perigosa do que a miséria. Nem falou pobreza, hein? Falou miséria. Continua assim, aquele ele indica para que voltemos depois, não é? E retomemos aí questões 814 seguintes. Porque é assim, não é? As perguntas, às vezes, se linkam a outras que já passaram. Muito interessante. E aí nós vamos costurando melhor o nosso entendimento. Então, fica aí a referência de depois irmos na questão 814 e seguintes. Questão 926, pergunta Kardec. Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Serão essas novas necessidades causadoras de novas aflições? Vamos pensar, não é? Tecnologia. Aí queremos ter o iPhone 27, 52, estou brincando. E aí ficamos com medo que alguém nos roube. Eu quero tecnologia, mas eu sei que aumenta o risco de alguém, né, do amigo do alheio. Os ladrões são os amigos do alheio. Querer pegar o que é meu. Então, olha só. Isso é um exemplo, exemplinho. Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Resposta. Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Eu tenho que ter o celular, o telemóvel de gama, assim, aquele último saído do forno quentinho. Porque às vezes nós temos essas necessidades que criamos essas necessidades. É isso que ele diz aqui, necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos, coisa difícil, aquele que sabe limitar os seus desejos e olha sem inveja o que esteja acima de si. Aquele lá tem isso. Que bom, legal para ele. Exercício, não é? Porque ele já tinha nos dito antes que se fosse para nos compararmos, vamos nos comparar com quem está abaixo de nós, para evitarmos esses sofrimentos desnecessários, não é? E buscarmos forças na nossa ligação com o alto. Olhar para cima só para nos ligarmos ao alto e nos fortalecermos, não é? Não para ficarmos olhando a quem tem mais. Eu queria tanto ter aquilo, mas não temos. Vamos trabalhar com o que efetivamente acontece na nossa realidade, não com aquela que imaginamos que queríamos ter. Isto aí são sofrimentos totalmente evitáveis. É só não investirmos nesse tipo de pensamento, que é cilada, sem dúvida alguma. Então, continuam aqui os espíritos falando sobre essas novas necessidades que acabam nos gerando, sendo fontes de aflição ou fonte de aflições. E ele vai completar o que estávamos a dizer. O mais rico é o que tem menos necessidades. Então, ele não está falando do rico material,
mas o rico de paz. O rico de paz. O mais rico é o mais simples. Aquele que busca não pesar sobre si mesmo muitas necessidades artificiais. Hoje tem um termo, chama-se minimalismo. Já ouviram falar? Então, são aquelas pessoas que buscam ter assim só mesmo o essencial, o necessário. Não vivem em choupanas, mas buscam ter um carro que seja utilitário, dentro de casa, terem coisas, apenas coisas que vão usar efetivamente. Porque aí vamos criando necessidades, não é? No outro dia eu comprei centavos, mas comprei. Nem 50 centavos não foi. É um descaroçador de cereja. Estou confessando aqui que é o quê? O supérfluo do supérfluo. O supérfluo do supérfluo. Mas eu achei tão interessante. Como eu vivi até hoje sem um descaroçador de cereja. Imaturidade, né? Imaturidade. Estamos aí, é por isso que Deus não nos tira daqui, né? Aqueles que vão primeiro, muitas vezes já estão melhor preparados do que nós. Nós precisamos ainda aprender, rever lições. O mais rico é o que tem menos necessidades. Invejais, dizem os espíritos superiores, invejais os gozos, as condições de aproveitar a vida material. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se não gozam, senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências. Se não gozam, senão pessoalmente, ou seja, se querem aproveitar a vida e aproveitar a vida, são eles e eles com eles. Se não gozam, senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências do quê? Do egoísmo. Não é uma paixão moral desequilibrante? É. Então, se escolhemos mal, teremos então consequências más em retorno para nós. Antes deveis lastimá-los e não invejá-los. Lastimá-los. Antes deveis lastimar essas pessoas. Deus permite algumas vezes que o mal, a pessoa má, prospere. Mas a sua felicidade não é a de causar inveja, porque a pagará com lágrimas amargas. Então, aqueles que recebem recursos materiais e não usam convenientemente em prol do bem comum. Podem ter para si, mas não ficam só eu e eu. Procuram usar com um pouco que seja, vamos colocar isso, de entendimento de que tudo que está nas nossas mãos pertence a Deus, que vai depois nos cobrar contas. O que fizestes com os recursos que depositei aos teus cuidados? Eu fiquei só me atendendo, me servindo. Foi isso que eu fiz. Má escolha. Teremos então, nesses casos, consequências do mesmo teor. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta. Então, quando uma pessoa é justa, está ali sendo infeliz,
a forma como ela vai sofrer isto vai lhe ser levado muito em conta. Não murmurou, não reclamou, enfrentou com coragem, com bom ânimo, buscou orar, buscou força com alto, não se desesperou. Então, quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Muito bem. Hoje ficamos aqui com a 926. Amanhã voltaremos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.